Abemos campeonato, meus queridos, e uma espécie de final nos pontos corridos. O Flamengo ele vence o Palmeiras em pleno Allianz Parque em um jogo que a arbitragem voltou a ser tema central. Bem, meus queridos, começando a análise de hoje aqui pelo vencedor, né, pelo Flamengo. E, meus queridos, a grande realidade é que o Flamengo ele fez um jogo muito dividido, né, e começando pelo primeiro tempo, a equipe do Filipe Luiz não teve um bom rendimento. Essa é a grande realidade. Eu vou comentar um pouquinho mais aqui, né, no bloco do Palmeiras, porém o Alviverde ele conseguiu dominar o meio de campo, né, impôs uma marcação muito forte que dificultou bastante o Flamengo a construir, né, a trocar passe na região do seu meio de campo, né, triangular, e posteriormente construir suas jogadas ofensivas. A gente tinha um Flamengo que também sentia muito falta de qualidade técnica, essa é a grande realidade. Gente, o Flamengo tinha um grande desfalque para esse jogo, né, não tinha nem Dela Cruz e nem Pulgar. E aí o companheiro de meio campo do Gerson acabou sendo, cara, o Everton Araújo, que com total respeito, eu acho que é um cara muito dedicado, eu acho que é um bom primeiro volante na hora da marcação. Só que, cara, você não pode depender muito do Everton Araújo na questão da técnica, na questão do refino, na questão da construção. O Flamengo ele sentiu bastante a falta desse segundo meio-campista, com uma qualidade um pouquinho mais com a bola no seu pé, e aí sofreu bastante para construir. Sucumbiu perante a boa marcação do Palmeiras, e assim, basicamente, não teve o jogo ofensivo. Fora uma bola ou outra, né, esticada para o Luiz Araújo, para o Bruno Henrique em velocidade, o rubro-negro ele praticamente não construiu no primeiro tempo. E mediante essa situação, né, de muita pressão do Palmeiras, o Flamengo ele acabou sucumbindo, né, e aí a gente teve o primeiro lance polêmico da partida. Com menos de 10 minutos, você tem uma bola ali na lateral esquerda do ataque do Palmeiras. O cruzamento, o Varela ele acaba interceptando essa bola, porém essa interceptação foi com o braço, né? E o pênalti ele acaba sendo marcado a favor do Palmeiras, e a gente teve toda aquela indecisão, né? O Varela, ele tava dentro ou fora da área, né? O braço do Varela, ele tava dentro ou fora da área, o contato foi dentro ou fora da área. E aí, gente, eu já vou comentar aqui um pouquinho, né, quanto à arbitragem realmente. Primeiro, eu tenho que deixar algo muito bem claro. Meus queridos, de quem foi a ideia de escalar Ramon Abate Abel para esse jogo, por um jogo desse peso, do peso de um Palmeiras e Flamengo, uma verdadeira de uma final de pontos corridos, como eu citei anteriormente na introdução desse vídeo. De quem foi essa ideia genial? Cara, com total respeito, a partir do momento que você escala o Ramon Abate Abel para um jogo, você vai ter muita polêmica, você vai ter muito lance indeciso, porque é um árbitro completamente podre, é um árbitro muito indeciso, é um árbitro muito inconstante, é um árbitro que não passa a menor confiança. E bem, foi isso que a gente teve, né? Nesse primeiro lance, qual que é a minha análise quanto a toda a situação? Eu não vou descer o cacete no Ramon Abate Abel por conta dessa situação. Gente, nós temos um lance que, pelo menos na minha análise, na minha impressão, o toque de mão do Varela foi fora da área. Essa foi a impressão que eu fiquei com as imagens da transmissão. Só que eu não posso crucificar o Ramon Abate Abel por marcar o pênalti, porque a câmera disponível para ele no lance é humilhante, cara. Como que num jogo do tamanho de um Palmeiras e Flamengo, num estádio como o Allianz Parque, a gente não tinha uma câmera melhor do que aquela disponível? Como que você não tinha uma câmera ali centralizada na linha da grande área, cara? É uma vergonha o que tem disponível para a arbitragem aqui no futebol brasileiro. A nossa arbitragem, ela é muito porca, eu concordo e eu sempre falo isso aqui no canal. Só que, cara, a falta também de material técnico é gigantesca. Não tem como você decidir um lance tão crucial na partida com aquele ângulo ali, com total respeito. Então eu entendo o Ramon Abate Abel, ele marcar aquele pênalti para o Palmeiras. Eu não acho um absurdo, apesar de, pelo menos na minha impressão, o toque ele ter sido fora da área. Enfim, passado esse lance, pênalti marcado para o Alviverde, Piquerez coloca a bola debaixo do braço, vai bater e o Rossi aparece, né? O Rossi, que tem sim esse histórico de pegador de pênalti, aparece para salvar o Flamengo numa situação que deixaria o rubro-negro, né, praticamente derrotado na partida. Essa é a grande realidade. No primeiro tempo muito pobre ofensivamente do Flamengo, tomar o gol naquela altura da partida seria catastrófico. Porém, se a gente consegue salvar alguma mínima coisa desse primeiro tempo do Flamengo, eu tenho que destacar aqui a defesa do rubro-negro. Gente, o Flamengo, apesar de não ter conseguido construir muito bem, apesar de não ter conseguido sair jogando muito bem, conseguiu colocar uma verdadeira barreira à frente da sua área. Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela tiveram exibições maravilhosas, com um destaque especial aqui para a dupla de zaga. O que jogaram Léo Pereira e principalmente Léo Ortiz é uma verdadeira de uma brincadeira, né? O Flamengo ele conseguiu proteger muito bem o seu gol, conseguiu proteger muito bem a sua área, e apesar de estar perdido na região do meio de campo, na região do ataque realmente, conseguiu fazer um jogo defensivo muito seguro. Voltamos para a segunda etapa de um Flamengo, cara, que agora conseguiu se organizar melhor dentro de campo. Você teve, por exemplo, a saída do Everton Cebolinha e a entrada do Michel, que entrou bem na partida, pelo menos na minha análise, e um Flamengo que conseguia impor mais velocidade, conseguia se entender muito melhor, e conseguia também abusar dos espaços que o Palmeiras ele deixava. Gente,
no primeiro tempo, a gente teve uma partida de dominância do Palmeiras, conseguiu marcar muito bem a região do meio de campo. Porém, para a segunda etapa, isso mudou. O Palmeiras acabou sentindo fisicamente todo o jogo e permitiu espaços ao Flamengo, que começou a construir mais, começou a atacar mais o espaço e em velocidade. Esses pontos começaram a aparecer, né? Michael e Luiz Araújo começaram a levar mais perigo. O Arrascaeta, que no primeiro tempo estava completamente encaixotado, começou a criar oportunidades. E saiu dos pés de Arrascaeta o lance do gol do 1 a 0, né? Você tem o meio-campista uruguai fazendo uma excelentíssima jogada individual, ele adentra a área, corta para o lado e o Murilo, ele acaba deixando o braço no Arrascaeta e aí nós temos o lance mais polêmico da partida, provavelmente. Gente, qual que é a minha análise quanto a todo este lance aqui, né? Eu não crucifico o Ramon Batiabel por ter marcado o pênalti, mas eu também não crucificaria ele num lance hipotético pela não marcação desse pênalti. Cara, eu acho o lance estritamente interpretativo, ponto. Eu compreendo, tem um mínimo toque ali do Murilo, o Murilo ele deixou o braço com a intenção de atrapalhar o Arrascaeta, só que ele tira rapidamente o braço, e não tem muita intensidade para marcar esse pênalti. Eu acho que o Arrascaeta ele foi muito juninho em tentar cavar, daí esse all-in, né, com essa cavada do pênalti, porque ele saía cara a cara com o Everton, então você tem sim esse fator aqui do mínimo toque do Murilo, que pode vir a ser favorável à marcação do pênalti, só que ao mesmo tempo, cara, eu acho um toque muito fraco, muito fraco, que com total respeito, eu não marcaria essa penalidade. Eu entendo quem marca e eu entendo quem tem essa opinião, porém na minha análise esse pênalti não deve ser marcado e no futebol brasileiro, rotineiramente, este pênalti, ele não é marcado. Eu trouxe uma análise pós-jogo aqui, né, nesse mesmo ano, no Botafogo e Fluminense, cara, o Ares ele tentou simular um pênalti idêntico a esse do Arrascaeta e acabou que o árbitro ele não concedeu esse pênalti porque pelo menos na minha visão é o correto a se fazer, não tem a intensidade necessária, porém eu volto a repetir, não crucifico quem decide marcar esse pênalti, porque você tem sim o Murilo tentando ter uma mínima interferência no Arrascaeta neste lance. Enfim, a penalidade dela foi marcada, o Arrascaeta ele bateu muito bem, deixou o Everton, cara, igual um palhaço no meio do gol e assim fez 1 a 0. E aí, gente, o jogo ele mudou completamente, né? Apesar de ser um segundo tempo de mais equilíbrio, né, com ambas as equipes buscando o ataque, cara, esse gol ele modificou completamente o rumo da partida. Foi um Palmeiras que basicamente se lançou ao ataque, começou a pressionar o Flamengo, enquanto o rubro-negro basicamente se posicionou de uma forma mais defensiva, buscando contra-ataque. E foi basicamente um contra-ataque que saiu o gol do 2 a 0 e matou a partida. Lance de lateral, né? Você tem o Flamengo conseguindo triangular muito bem a bola, abusando dos espaços deixados pelo Palmeiras. E no decorrer dessa triangulação, a bola acaba sobrando para Ayrton Lucas, completamente livre de marcação na frente do Everton. Deslocou muito bem o goleiro alviverde e fez o 2 a 0 e assim sacramentou a vitória do Flamengo. Meus queridos, como eu citei anteriormente, né, no início desse bloco aqui, foi um jogo muito dividido do Flamengo. O primeiro tempo muito ruim, porém com uma defesa muito sólida e muito bem postada. Enquanto no segundo tempo você teve sim um time que conseguiu trabalhar melhor a bola no seu meio de campo, conseguiu acionar mais os seus atacantes e conseguiu levar mais perigo, conseguiu ser mais vertical, conseguiu ser mais veloz e criar oportunidades. O Flamengo, pelo menos na minha visão, foi minimamente melhor que o Palmeiras no decorrer total da partida e mereceu a vitória. Porém, a gente também tem que ser dito, o gol que basicamente mudou todo o cenário do jogo, que desbloqueou o placar, veio a partir de um lance muito do polêmico, em que eu compreendo completamente que quem acredita que aquele lance ele não deve ser marcado pênalti. Mas no geral mesmo, o rubro-negro conseguiu se recuperar de uma primeira etapa muito abaixo, com pouquíssimo volume ofensivo e fez por merecer o 2 a 0 final do placar. Conquistou uma vitória importantíssima quando o assunto é campeonato brasileiro. Gente, se o Palmeiras vencesse essa partida, abriria 7 pontos na vantagem do campeonato brasileiro. Uma vantagem quase que irreversível quando o assunto é Palmeiras ou Abel Ferreira, né? Então o Flamengo ele vencer essa partida era crucial e a equipe do Felipe Luiz fez isso muito bem. Agora tá coladinho na liderança, né? 22 pontos para o Palmeiras e 21 para o Flamengo. Conquistou essa vitória importantíssima. Vai com uma moral gigantesca para o meio de semana para tentar sacramentar a sua classificação para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. De fato, um jogo que teve as suas polêmicas, porém que no geral eu creio que o Flamengo ele foi minimamente superior e mereceu a vitória no final dos 90 minutos. E agora, meus queridos, vamos aqui para a análise, né, do Palmeiras. E, gente, a grande realidade que tal qual o Flamengo, né, o Palmeiras ele teve uma atuação muito dividida. Um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito abaixo. Na primeira etapa a gente teve a equipe do Abel Ferreira, né, que no caso dessa partida foi comandada pelo auxiliar dele, montando uma linha de 4 no meio de campo, visando realmente ter superioridade nessa região do campo. E fez isso muito bem. O Palmeiras ele dominou o Flamengo na primeira etapa, com uma marcação avassaladora na região do meio de campo, conseguindo fazer o bom pé de pressiona, né, recuperando a bola com velocidade após a perda e conseguindo ter um bom volume ofensivo, atacando principalmente pelas suas laterais, né, Piquerez e Facundo Torres pelo lado esquerdo e o Estevão pelo lado direito. Porém, meus queridos, nós voltamos a ter um Palmeiras muito ruim quanto à questão de eficiência. É uma equipe que tem um bom volume ofensivo, porém não conseguiu transformar todo esse volume em finalizações a gol. Fora o lance do pênalti, o Palmeiras ele mal finalizou a gol na primeira etapa. Sentiu muita falta, talvez, de um meio-campista criativo ali, né, na entrada da área para conseguir rodar melhor essa bola. Foi o Palmeiras que teve uma dificuldade real
em criar grandes oportunidades. Controlou o jogo por conta da sua boa marcação, porém, na hora de transformar esse controle em finalização, na hora de transformar a diferença que estava dentro de campo numa diferença no placar, não foi capaz de fazer isso. Tinha jogadores também que individualmente não corroboraram muito para o jogo. O Estevão fez uma partida muito abaixo, o cara realmente não conseguiu gerar muito jogo, muito encaixotado na marcação. O Mike, pelo lado direito, não se salvou bastante. Eu acho que o Giai, ele foi muito bem, tanto na marcação quanto na saída de bola, né, auxiliando o ataque do Palmeiras, mas uma boa partida do Giai, que vem se recuperando esse ano de 2025. Pelo lado esquerdo, o Piquerez e o Facundo Torres tentaram bastante, porém não desequilibraram absurdamente. E o Alviverde, ele visivelmente sentiu a falta do Richard Rios, que vinha sendo desequilibrante nas últimas partidas, né, sendo justamente aquele cara que ia trazer um refino um pouquinho maior para a região do meio de campo, para conseguir criar oportunidades mais claras para o Alviverde. Não tinha esse jogador dentro de campo, também não tinha o Rafael Veiga, que estava no banco, Maurício também ficou no banco, e aí acabou que o Palmeiras teve essa pobreza ofensiva realmente, não conseguiu criar muitas oportunidades. E na segunda etapa, como já citei anteriormente, o bloco do Flamengo, foi uma equipe que sentiu fisicamente a partida, não conseguiu manter a mesma marcação-pressão, não conseguiu manter aquela marcação na região do meio de campo que estava barrando o Flamengo, permitiu espaço ao rubro-negro, que começou a jogar, começou a criar oportunidades. E o Palmeiras, ele até chegava no ataque, eu tenho que ser muito justo, né, ainda teve a oportunidade de criar algumas boas chances, porém novamente com uma eficiência muito abaixo. Acaba levando o gol do 1-0 no lance do pênalti, que eu já comentei anteriormente no bloco do Flamengo, né, que pelo menos na minha opinião eu não marcaria, porém eu também não crucifico o Ramon Batibel de marcar aquele pênalti. E um lance realmente de falha de marcação após uma boa triangulação do Flamengo, acabou levando 2-0, que matou a partida. Meus queridos, não foi uma partida horrenda do Palmeiras no decorrer dos 90 minutos. Como eu disse anteriormente, foi superior no primeiro tempo, porém é uma equipe que volta a ter aquele problema de eficiência. É uma equipe que volta a cruzar muitas bolas para a área sem muito rumo, essa é a grande realidade. É uma equipe que volta a perder as grandes oportunidades que teve. Cara, o Piquerez, num jogo travado, num jogo truncado desses, não pode desperdiçar uma cobrança de pênalti. O Flaco Lopes, na reta final do segundo tempo, não pode perder aquela chance claríssima que ele perdeu, chutando em cima do Rossi, que por sinal também fez uma boa partida, né? Acabei esquecendo de falar isso aqui no bloco do Flamengo. Então, gente, é um Palmeiras que teve um bom desempenho, é o Palmeiras que jogou muita bola, porém, novamente, acaba pecando na hora da finalização, acaba pecando na hora de concluir, na hora de tirar 10 do trabalho. Eu acho que por conta desse fator, o Palmeiras foi ligeiramente inferior ao Flamengo nessa partida do Allianz Parque. Falta ser mais objetivo, falta ser mais eficiente, falta marcar mais gols. Não adianta de nada você ter um grande volume ofensivo se você não transformar esse bom volume em finalizações, em gols. E aí você acaba sendo punido. Era um jogo crucial não só para o Flamengo, mas também para o Palmeiras. Como eu disse anteriormente, se vencesse essa partida dentro de casa, com o apoio da sua torcida, abriria 7 pontos na vantagem do Campeonato Brasileiro. Uma vantagem importantíssima no campeonato de pontos corridos. Poderia ir para o Super Mundial tranquilo, com uma boa vantagem, com uma boa gordura para queimar posteriormente no Brasileirão. Porém, por conta de uma falta de eficiência que não é novidade no Palmeiras, acabou perdendo essa gordura. É um resultado ruim, principalmente quando a gente analisa o contexto geral da partida, de um Palmeiras que teve sim oportunidades para vencer o jogo, porém acabou sucumbindo perante um péssimo segundo tempo. O Palmeiras aí foi inferior perante o Flamengo na segunda etapa, numa parte crucial da partida. Sentiu fisicamente o jogo, não conseguiu manter a sua marcação como já discorri anteriormente, e ainda ofensivamente foi muito pobre. Mesmo com a entrada de Maurício, mesmo com a entrada de Rafael Veiga, não conseguiu gerar oportunidades. Mesmo com o Estevão, ele baixando para ser aquele meio campista, né, ocupar aquela região do meio de campo ali da entrada da área, que o Palmeiras sentiu muita falta no primeiro tempo, o Palmeiras ele não conseguiu criar grandes oportunidades. Vitor Roque também teve uma partida muito apagada, pouquíssimo acionado. Então, cara, o Palmeiras acabou pecando pelos seus erros. Acabou pecando por não matar a partida quando devia ter matado. Acabou pecando por ter desperdiçado o pênalti que ele deveria ter convertido. Acabou pecando pelo Murilo ter tentado ser muito malandro e acabou cometendo um pênalti que, claro, tem todos os seus ressalvos, como já citei anteriormente. Enfim, o Palmeiras, ele pagou pelos seus erros. E agora ver essa vantagem diminuir, ver o campeonato ficar novamente aberto, o que anteriormente parecia um pouquinho mais nebuloso, né? Parecia que o Palmeiras ele nadaria de braçada nesse Brasileirão de 2025. Porém agora é levantar a cabeça. Tem Libertadores no meio de semana para confirmar a melhor campanha na competição. Posteriormente, 2 jogos ainda de Brasileirão e depois vai para o Super Mundial, tal qual o Flamengo. Porém realmente tem que levantar a cabeça e corrigir os seus erros anteriores. Porque se o Palmeiras tivesse sido objetivo perante o Flamengo, estaria agora com uma vantagem muito tranquila no Brasileirão e que dificilmente seria revertida. Então mas é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso e até o vídeo de amanhã.